Indomável Coração, livro de Marilyn Baxter, parte 3. Não é de se admirar que o avião tenha caído. E o fato de alguém ter sobrevivido é um milagre. Sobreviveram apenas os passageiros que estavam sentados na frente. Então os pobres coitados que estavam na cauda morreram? Marilyn tinha os olhos cheios de lágrimas. A maioria deles. Como você teve forças suficientes para ajudar os feridos? Isso está acima da minha compreensão. Acho que eu ficaria tão abalada que não conseguiria sair do lugar. Entraria em pânico. Não, querida. Ed passou o braço ao redor dos ombros da esposa. Você arregaçaria as mangas e se entregaria ao trabalho, ajudando o maior número possível de pessoas, assim como Flint fez. Talvez. Não posso ter certeza absoluta de como reagiria enfrentando uma tragédia daquelas. Foram horas terríveis, um verdadeiro inferno. Flint tirou o chapéu e jogou-o sobre a cadeira mais próxima. Eu era movido a pura adrenalina. No entanto, jamais me senti tão frustrado ou inútil. Também nunca presenciei tanto sofrimento. Mary estremeceu e baixou o olhar, a sala se tornando subitamente silenciosa. Então é por isso que você trouxe essa mulher para cá? Ela perguntou depois de um longo tempo. É por isso que você a convidou para passar alguns dias na fazenda? Ed levantou-se e parou junto à janela, onde Flint parecia absorto na contemplação das cinzas. É óbvio que sua hóspede não está seriamente machucada. Não, minha convidada não tem ferimentos graves. Ele respondeu relutante. Então por que ela está aqui? Mary insistiu, o assombro evidente na expressão do rosto e frio tom da voz. Stephanie levou uma pancada na cabeça que acabou causando amnésia temporária. Ai, meu Deus! Mary murmurou. Pobrezinha! Mas isso ainda não explica a presença dela aqui. Ed não parecia disposto a aceitar aquela explicação como definitiva. Ela estava sentada ao meu lado no avião e acho que me considera seu salvador. A tentativa de fazer humor não funcionou e Flint sorriu com tristeza. Droga! Como diabo posso explicar minha atitude? Simplesmente aconteceu e é isso. Os Liscombe olharam um para o outro e depois para o vizinho. Ambos mal podiam acreditar no que haviam acabado de ouvir. Porém, pela expressão sombria de Flint, tinham certeza de que não adiantaria perguntar mais nada. Ele já dissera tudo o que pretendia dizer. Bem, se nós pudermos ajudar em alguma coisa, Mary ofereceu. Não tenha receio em pedir. Vocês já me ajudaram bastante. A propósito, precisamos acertar as roupas que você comprou para Stephanie. Não se preocupe com isso agora. Mas eu insisto. Flint tirou a carteira do bolso da calça e entregou algumas notas de $100 a Mary. Obrigado mais uma vez. Bem, rapaz, acho melhor minha esposa e eu irmos andando agora e deixá-lo livre para cuidar dos negócios. Se precisar de algo, basta nos telefonar. É o que eu farei. Vamos marcar um encontro para breve, ok? Quero ouvir tudo o que é viagem e as coisas que você descobriu a respeito do cruzamento do gado. Vou procurá-lo dentro de uns 2 dias, tá bem? Flint os acompanhou até a porta. Mais uma vez, obrigado por tudo, gente. Tão logo se viu a sós, ouviu um barulho estranho. A princípio, achou que não fosse nada de importante, até que se lembrou. Stephanie. E agora? Ele murmurou, certo de ter escutado soluços. Com o coração aos pulos, Flint praticamente correu pelo corredor na direção do quarto. No instante em que abriu a porta, ficou imóvel, a respiração suspensa. O luar penetrava pela janela entreaberta, derramando-se sobre a mulher sentada no meio da cama. O rosto bonito, lavado de lágrimas. Estava muito pálido sob a nuvem de cabelos sedosos e escuros. No entanto, o que prendia seu olhar eram os contornos do corpo esguio, mal escondido pela camiseta
que servia de camisola. Flint segurou a maçaneta da porta com força, tentando não se deixar sufocar pela visão de tanta beleza. O que está acontecendo? Ele conseguiu murmurar, ainda incapaz de mover um músculo. Qual é o problema? Ai, por favor, me ajude! Stephanie gemeu, os olhos febris fixos num ponto indefinido. Na verdade, ela não enxergava nada ao redor, apenas as imagens de um pesadelo sem fim. Me ajude, estou em chamas! Em questão de segundos, Flint estava junto da cama, o perfume feminino penetrando suas narinas e enlouquecendo-o como uma droga potente. Alarmado com a intensidade da própria reação, ele pensou em se afastar. Por favor! Stephanie estendeu os braços, num apelo desesperado. Bloqueando os pensamentos perigosos, ele sentou-se na beirada da cama e abraçou-a com delicadeza, procurando transmitir algum conforto. Ansiosa, Stephanie se aconchegou ao peito másculo, como se não pretendesse se afastar jamais. Tenha calma, garota. Vai dar tudo certo. Banhado de suor, Flint tentou empurrá-la para longe, sabendo que não devia continuar abraçando-a daquela maneira. Foi necessário um esforço sobre-humano para se desvencilhar dos braços que o prendiam. Não! Ela implorou. Não me deixe! Ah, Deus! O problema era que não queria deixá-la. Segurá-la daquela maneira, quase íntima, estava errado, muito errado. Praguejando em silêncio, Flint a empurrou, colocando uma distância segura entre os dois. Porém, Stephanie o agarrou ainda com mais força, pressionando os seios de encontro ao peito largo. Não! Ele falou com a voz rouca, sentindo os mamilos rígidos queimarem sua pele como pontas de fogo. Como gostaria de passar a língua ao redor dos bicos escuros e pontiagudos. Apenas uma vontade de ferro o impedia de ceder ao impulso louco. Uma onda de calor o percorreu de alto a baixo, quase o impedindo de respirar. Há séculos não experimentava um desejo tão intenso. Flint cerrou os dentes, segurando-a pelos ombros com suavidade. Obrigou-a a deitar-se outra vez. Ainda bem que Stephanie tinha voltado a pegar no sono. Embora quisesse se afastar o mais rapidamente possível, ele não conseguia se levantar. Seu corpo estava inundado de suor e o pênis ereto ainda pulsava insatisfeito. Flint não sabia por quanto tempo permaneceu ali, debatendo-se entre os instintos e um profundo sentimento de honra. Minutos depois, já em seu próprio quarto, sentou-se numa poltrona e fitou a cama com ódio, porque o fazia pensar em prazeres proibidos. Praguejando alto, fechou os olhos e se preparou para enfrentar a solidão. Não tinha dúvidas de que seria uma noite muito, muito longa. Os raios de sol atravessavam a cortina fina e banhavam o rosto da mulher adormecida com a luz suave da manhã. O que será que a tinha acordado? Ela mudou de posição, gemendo baixinho. Por que estava tão rígida, tão dolorida? Devagar, Stephanie abriu os olhos e reparou nas coisas ao redor. Não reconhecia nada. O lugar transmitia tanto calor e aconchego quanto um quarto de hospital. De repente, um medo absurdo começou a crescer dentro do seu peito, quase a impedindo de respirar. Além da cama de ferro batido, a decoração consistia apenas numa cômoda e uma cadeira de balanço. Apesar da boa qualidade dos móveis, havia um certo ar de negligência, impossível de não ser percebido. Aonde é que eu estou, meu Deus? A resposta para aquela pergunta, angustiada, a atingiu de súbito como um soco potente. Desesperada, Stephanie cobriu o rosto com o travesseiro e começou a chorar. Estava num lugar estranho, na companhia de um homem desconhecido,
e não conseguia se lembrar quem era. A verdade era tão dolorosa e devastadora que por um instante temeu estar à beira de um ataque histérico. Respirando fundo, se obrigou a encarar os problemas com coragem. Decidida a não se entregar ao pânico, ela empurrou as cobertas para o lado e sentou na beirada da cama. Não era por causa da fraqueza física que iria permanecer deitada o dia todo, remoendo a própria dor. Stephanie esperou alguns minutos até se livrar das vertigens e ficou de pé. Estava faminta. Teria sido o cheirinho bom de bacon frito que a acordara? Apesar da fome, ainda hesitava. A ideia de encarar aquele homem seco, que não parecia nada satisfeito em hospedá-la, a deixava insegura, especialmente depois do sonho da noite anterior. Sonhara que ela a abraçara com força, fazendo-se sentir mais protegida do que nunca. Por que sua mente traiçoeira gostava de lhe pregar peças? Flint não significava absolutamente nada, exceto um meio de se atingir um determinado fim. Estaria ficando louca? Não, de jeito nenhum. Apenas vinha sofrendo as consequências daquele grave acidente. Precisava acreditar que tomara a atitude certa ao vir para a fazenda. Também precisava se convencer de que Flint era a única pessoa que poderia ajudá-la a reencontrar a própria identidade, já que ninguém no hospital teria tempo para lhe dar uma atenção especial. Stephanie reparou que havia algumas roupas dobradas aos pés da cama. Então ele estivera mesmo no quarto. Será que a tocara? Não, claro que não. Fora somente um sonho estranho, nada além disso. Mais tarde, vestindo calça jeans, camiseta rosa e tênis, ela entrou na cozinha. De costas, junto ao fogão, Flint também vestia jeans e camiseta. Só que enquanto suas roupas eram novinhas em folha, as dele estavam surradas. Jamais o vira tão másculo e sensual quanto agora. Incapaz de controlar o impulso, Stephanie o examinou de alto a baixo, reparando na pele bronzeada, nas pernas longas e musculosas, nos braços fortes e nas costas largas. Embora quisesse evitar as sensações, aquele homem a atraía de uma maneira estranha e perturbadora. Sentindo-se observado, ele se virou de repente. Os olhos de ambos se encontraram ardentes e silenciosos. Bom dia, Stephanie murmurou, corando da cabeça aos pés. Capítulo 7. O que está fazendo de pé tão cedo? A voz fria e seca de Flint a pegou de surpresa, deixando-a completamente embaraçada. Um longo instante se passou antes que conseguisse responder. Na verdade, não é tão cedo assim. E mesmo se fosse, eu não suportaria ficar na cama nem mais um segundo. Embora se esforçasse para falar com naturalidade, Stephanie se sentia frágil e indefesa. Flint tentou sorrir, porém não foi capaz de mover um único músculo da face. Sente-se então, seu café já está pronto. Ela hesitou, os olhos percorrendo cada cantinho da cozinha. Tal como a sala de estar, o lugar estava uma bagunça, e sombrio também. As paredes precisavam de uma boa pintura, assim como os armários, mas primeiro era necessário uma esfregação geral, desde as cortinas e assoalho até os balcões da pia. Aparentemente, Stephanie hesitou tempo demais, ou então Flint percebeu seu olhar de censura. Faço votos que não tenha esperado encontrar aqui os serviços do Hotel Hilton, Sra. Marsh. Ele falou num tom sarcástico. Escute, é uma pena que nem todos nós possamos ter o melhor de tudo. Não acho que sabão e água estejam incluídos nessa categoria. Não dou a mínima para o que você acha ou deixe de achar. Eu sei que não. Quer saber mais uma coisa? Nem todo mundo nasce em berço de ouro.
E na sua opinião, eu sou uma dessas pessoas privilegiadas? Os olhos de Stephanie faiscavam de raiva. Você não poderia usar roupas de grife cara e nem ser dona de uma joalheria se não tivesse dinheiro. Isso é verdade. E o pior é que não sou capaz nem de me explicar. O silêncio que se seguiu foi longo e desconfortável. Ela procurava desesperadamente algo leve para dizer, qualquer coisa capaz de suavizar a tensão do momento. Porém, nada lhe ocorreu. De repente, Flint murmurou. Se eu soubesse que ia ter companhia, teria feito uma faxina antes de viajar. O rosto viril estava tão contraído que Stephanie não teve dúvidas do quanto custara àquele homem orgulhoso dizer tais palavras. Não quero que pense que eu o estava criticando, porque não é verdade. Ela respirou fundo e se obrigou a continuar. Quero lhe agradecer pela ajuda. Você tem uma maneira estranha de demonstrar gratidão. Decidida a não piorar a situação, já desagradável o suficiente, Stephanie engoliu outro comentário mal educado e virou-se de costas. Que tal tomar seu café agora? Ele indagou depois de um momento, disposto a mudar de assunto. Obrigada, mas não precisa se dar tanto trabalho por minha causa. Um sorriso rápido iluminou as feições másculas. Não é trabalho nenhum, e você deve estar com fome. Estou sim. Quer uma xícara de café? Me parece uma boa ideia. Flint a serviu em silêncio, uma expressão impenetrável no rosto. Obrigada. Em vez de se sentar à mesa, Stephanie parou junto à janela da copa, o olhar perdido no horizonte. Tudo indicava que teriam um belo dia pela frente. Os campos estavam em flor e um perfume inebriante se espalhava pelo ar como um convite à despreocupação. Um carvalho enorme estendia seus ramos na direção da casa e era possível enxergar 2 esquilos pulando entre galhos com a alegria de crianças. Um sexto sentido lhe dizia que até então jamais se preocupara em observar as pequenas coisas da natureza, como os bichinhos brincando, por exemplo. Mas o seu encontro com a morte mudara tudo. Estava diferente por dentro. Como é que você prefere os seus ovos? A pergunta banal a deixou à beira do pânico. Como será que preferia os ovos? Não conseguia se lembrar. Na verdade, eu não sei. Ela murmurou angustiada. Ei, não precisa ficar assim. Percebendo a aflição estampada nos olhos enormes, Flint procurou acalmá-la. Não tem importância nenhuma. Vou lhe preparar 2 ovos mexidos, ótimos para acompanhar bacon e pão. Stephanie balançou a cabeça de um lado para o outro, procurando se recuperar do choque. A descoberta de que algo tão simples como preferências alimentares podia se tornar tão complicado era realmente assustadora. Tenho a impressão de que é uma porção farta demais para mim. Não acho que você precisa se preocupar com o peso. Ele a fitou demoradamente, reparando nos seios empinados sob a camisa. Com certeza, o sutiã comprado por Mary devia ter ficado muito pequeno, e por isso Stephanie não estava usando. Toda mulher costuma se preocupar com o peso. Ela murmurou trêmula sob a intensidade daquele olhar masculino. De repente, Flint deu-lhe as costas e voltou a atenção para as fatias de bacon, tendo o cuidado de colocá-las sobre papel absorvente para deixá-las secas e livres do excesso de gordura. Tensa, Stephanie não conseguia desviar o olhar das mãos fortes, perguntando-se pela 100ª vez se fora mesmo a tocada na noite anterior ou se tudo não passara de um sonho. Corando intensamente, ela abaixou a cabeça, horrorizada com o rumo dos pensamentos. Pior ainda, sentia-se chocada com seu próprio comportamento. O problema não estava em considerar aquele homem atraente, mas sim em se preocupar com isso quando enfrentava um problema grave como a perda da memória.
Além de tudo, ele parecia não lhe dar a mínima importância como mulher, além de não demonstrar qualquer prazer em tê-la como hóspede. Coma? Flint falou com firmeza. A voz fria e o barulho do prato sendo colocado sobre a mesa de fórmica a trouxe de volta à realidade. Devagar, ela saiu de perto da janela e sentou-se. Os dois comeram em silêncio, ou melhor, apenas Flint comeu. Stephanie não foi capaz de ir além das suas primeiras garfadas. Alguma coisa errada? Não. Para ser sincera, está delicioso. É mesmo? Sim, de verdade. Só que no momento estou tão cheia de preocupações que não tenho vontade nem de me alimentar. Flint empurrou o prato para o lado e bebericou o café, o olhar perdido na paisagem além da janela. Você ainda não se lembra de nada? Nada. Não lhe parece óbvio? Não consigo nem ao menos saber se gosto de ovos ou não. Ficar angustiada não lhe fará bem algum, muito pelo contrário. Eu sei disso, mas como posso evitar? Nunca me senti tão inútil, tão frustrada em toda a minha vida. Quero ajudá-la dentro do que estiver ao meu alcance. Eu lhe disse isso no hospital e fui absolutamente sincero. Portanto, se você se lembrar de qualquer coisa, por menor que seja, não hesite em me dizer. Mas ainda não fui capaz de me lembrar de nada. Ela insistiu num fio de voz. E é isso que me apavora. Em algum lugar desse país, minha família deve estar louca de preocupação e... E o quê? Estou sem dinheiro. Não tem problema, posso lhe emprestar algum. Eu não permitiria que você o fizesse. Por quê? Simplesmente não. Faça como quiser. Além do dinheiro, tem as roupas que você escolheu? Não fui eu quem as escolhi. Ah, Flint deve ter pedido a uma das suas namoradas para comprar as roupas. Ela pensou embaraçada, sem coragem de perguntar. Então qual é o problema? Ele indagou secamente. O problema com o quê? Com as roupas, é claro. Não tem nada de errado com elas. Só que algumas peças não me servem. Entendo. Sem que pudesse evitar, Flint fixou o olhar nos seios redondos e firmes, sabendo muito bem a qual peça Stephanie estava se referindo. Ela ficou vermelha como um pimentão. Eu não quero que me julgue uma ingrata porque eu não sou. Assim que puder, vou reembolsá-lo pelo dinheiro gasto. Ele fitou-a longamente, apreciando cada detalhe da figura feminina e sedutora, e em especial os seios. Faça como quiser. De repente, os dois descobriram que já não tinham o que dizer, e um silêncio pesado tornou a situação ainda mais embaraçosa. Ambos se esforçavam para ignorar a atração mútua e fingir que tudo não passava de simples imaginação. Agitada, Stephanie se levantou e deu alguns passos na direção da janela, procurando manter a voz firme e natural. Enquanto eu estiver aqui, eu gostaria de colaborar nas despesas. As palavras dela o pegaram de surpresa. E o que você tem em mente? Ainda não sei ao certo. As ordens médicas são específicas, o máximo possível de repouso. Eu sei, mas eu não quero sobrecarregar você. Não se preocupe com isso. Eu poderia fazer uma faxina na casa. Flint praticamente pulou da cadeira e, em questão de segundos, estava parado junto a Stephanie, o corpo másculo quase a imprensando de encontro à janela, o olhar brilhante e ameaçador. Esqueça! Você pretende ficar furioso assim cada vez que eu disser algo que não lhe agrade? Eu não tinha pensado no assunto. Me deixe ajudá-lo. Ela insistiu, forçando um sorriso, disposta a não se deixar intimidar com facilidade. Se eu era capaz de negociar joias antigas, tenho certeza de que também saberei cuidar de uma casa antiga. Então essa é a sua opinião. Flint riu.
um som seco e baixo. Claro, além do mais, este lugar tem grandes possibilidades. Ok, poderei até deixá-la dar um jeito aqui e ali, porém nada de trabalho pesado. E só depois que você estiver mais forte. Alguma vez você já pensou em restaurar a casa? Claro, pelo menos 1 milhão de vezes. O problema é que não tenho dinheiro suficiente. A resposta inesperada a atingiu como uma ducha de água fria. Percebendo o clima tenso, achou melhor mudar de assunto. Você sempre foi fazendeiro? Não. Arrancar qualquer informação daquele homem exigia uma tenacidade ilimitada. Porém, Stephanie não era mulher de desistir depois de 1 ou 2 evasivas. Como é que você ganha o seu sustento? Como ganhava antes daqui? Eu trabalhava para o DEA. Mas esse é o Departamento de Combate às Drogas, ela exclamou sem tentar disfarçar o espanto. A própria. Quer dizer que não trabalha mais para eles? Tecnicamente estou de licença. Aconteceu alguma coisa? Stephanie sabia que a paciência de Flint devia estar por um fio. Na verdade, não conseguia entender por que ele ainda não a mandara para o inferno depois de todas aquelas perguntas. Poderíamos dizer que algo inesperado aconteceu. Numa batida de rotina, as coisas se complicaram e eu acabei cravejado de balas. Stephanie ficou pálida de repente. Satisfeita agora? Ele indagou secamente. Desculpe, eu não tinha intenção. Esqueça essa história. Foi o que eu fiz. Com o coração disparado e o rosto ainda sem cor, ela caminhou na direção da porta. Aonde você está indo? Para o meu quarto. Ótimo. Esteja pronta em, digamos, 15 minutos, pode ser? Para quê? Vamos dar um pulo na cidade. Você tem consulta marcada com o Dr. Abby. Depois poderíamos passar na loja de lingerie para você trocar a peça que é pequena demais. Stephanie corou e desviou o olhar sem saber o que dizer. Então, o que está esperando? Vá se arrumar. Ela não se moveu do lugar. Apenas perguntou. Você vai me contar a verdade? Sobre o quê? Sobre ontem à noite. O que está querendo saber? Você esteve no meu quarto? Então não se lembra de nada? Não. Você teve um pesadelo. Por alguns momentos, Stephanie desviou o olhar, sentindo-se atordoada. Segundos depois, voltou a encará-lo de frente. Quer dizer que você me abraçou? Sim, eu a abracei. Flint cerrou os maxilares com força, tenso como uma corda retesada. Vários minutos se passaram e ambos permaneciam imóveis e calados, cada qual imerso nos próprios pensamentos. Bem, obrigada por isso. Stephanie falou num murmúrio quase inaudível. De nada. Por um breve instante, ele deixou vir à tona um pouco de um bom humor guardado a 7 chaves. Outros longos minutos se arrastaram. Finalmente, Flint perguntou. E então? E então o quê? Stephanie inspirou fundo, procurando manter a calma e calar as dúvidas. Vai ficar parada aí o dia inteiro? Não, claro que não. Ela virou-se e saiu da copa quase correndo. Embora não tivesse certeza absoluta, podia quase jurar ter ouvido as risadas dele acompanhando-a pelo corredor. Mais tarde, quando estivesse a sós, iria pensar em toda aquela conversa estranha outra vez. Capítulo 8. O vento forte de abril varria os campos floridos, balançando a grama alta e sibilando como um réptil. O sol, igualmente intenso, queimava-lhe a pele como ferro em brasa, e a proteção oferecida pelo chapéu de couro de pouco adiantava. Flint ignorava o desconforto, descontando a frustração acumulada na cerca que estava consertando. Em toda a sua vida, não se lembrava de ter martelado um prego com tanta força como fazia agora.
Ele parou alguns momentos para limpar o suor da testa e dos olhos, sem, no entanto, sentir qualquer alívio. No instante em que voltou a martelar, já estava banhado de suor outra vez. 3 dias haviam se passado desde que levara Stephanie à cidade. Primeiro a deixara na loja de lingerie por uma meia hora e depois a acompanhara ao consultório de Abby. Ainda podia se lembrar da expressão angustiada dela, implorando ao médico que a ajudasse. Eu acho que já devia estar me lembrando de qualquer coisa agora, por mais insignificante que fosse. O que eu lhe disse no hospital continua valendo. Abby respondera cheia de paciência. Você não pode acelerar o processo, e preocupações excessivas servem apenas para agravar o caso. Continue tomando os comprimidos que lhe receitei caso tenha dores de cabeça. E nada de esforços físicos pesados. Agora que se via às voltas com pregos, martelo e cerca, Flint se lembrou das palavras do amigo e do oferecimento de Stephanie para arrumar sua casa. Droga! Que piada de mau gosto era aquela! Na verdade, não podia imaginá-la empunhando uma vassoura, e muito menos um pano de pó. De qualquer modo, aquela era a última coisa que Stephanie precisava fazer, especialmente quando parecia tão frágil quanto uma pluma, capaz de ser levada pelo vento. Porém, a fragilidade não a impedia de ser perigosamente sexy. Ao subir na caminhonete, ela estendera os braços para se apoiar, evidenciando os seios firmes e empinados sob a camiseta de algodão. Por mais que ele tentasse se convencer do contrário, uma corrente elétrica percorrera ambos, exatamente como no primeiro dia em que se viram. É claro que ele se obrigara a manter os olhos fixos na estrada durante todo o trajeto até a cidade. Porém, a determinação de se manter indiferente não o impedira de se remexer atrás do volante e experimentar um desconforto quase que insuportável. E o pior era que o desconforto permanecia, mesmo 3 dias depois. Ser pobre era um verdadeiro inferno, ele pensou, martelando outro prego. Se a criação do rebanho estivesse caminhando a passos largos, poderia se dar ao luxo de contratar um empregado em tempo integral. Porém, tudo continuava difícil como sempre. A única coisa pior do que a falência era essa obsessão por Stephanie Marsh. Ele tentara evitar o sentimento, procurando se convencer de que já estava imunizado contra aquele tipo de mulher. Só que de nada adiantaram seus esforços. Ela era atraente demais para ser ignorada. Quando a tivera entre os braços, na noite em que chegaram à fazenda, experimentara sensações que julgara para sempre adormecidas. Stephanie e ele estavam sob o mesmo teto há apenas 3 dias e tudo o que conseguia pensar era em fazê-la gemer de prazer ao atingir o êxtase. Então por que não a possuía? O que havia de errado em se permitir sentir outra vez? Talvez, ao se perder dentro dela, acabaria por se encontrar, mas aquela não era a resposta para os seus problemas e ele sabia disso. Mesmo se Stephanie se deixasse acariciar, o que era pouco provável, fazer amor não levaria a nada. A relação de ambos não tinha futuro. Assim não valia a pena começar o que já estava destinado a terminar. Sua única alternativa era mandá-la de volta. Flint olhou para as mãos calejadas, cansado de si e da vida. Ah, o que não daria por um drink agora? Queria beber e esquecer. Pare com isso, Carson! Ele murmurou irritado. A verdade era que devia tomar logo a iniciativa e contratar alguém para descobrir a identidade de Stephanie. Depois dos anos passados na polícia, tinha muitos contatos e poderia usá-los. Tudo o que precisava fazer era pegar o telefone e falar com um velho conhecido, detetive particular. Ainda assim hesitava.
Por quê? Será que, no fundo, tinha medo de que, ao recuperar a memória, ela não dependesse mais dele? Droga! Não era possível que tivesse descido tão baixo a ponto de alimentar pensamentos mesquinhos e egoístas. Não, o caso não era bem assim. Era melhor que Stephanie fosse embora antes que ele fizesse alguma coisa estúpida, algo pelo qual iria se arrepender o resto da vida. Incapaz de conter o desassossego, Flint guardou o material que estivera usando para consertar a cerca, montou no cavalo e saiu a galope na direção da casa. Se não fosse pela perda da memória, ela estaria feliz com a sua recuperação. As horas de descanso tinham feito uma diferença enorme. Agora já podia se mover sem mancar e as terríveis dores de cabeça haviam se tornado suportáveis. Apesar da melhora acentuada, sabia que precisava percorrer um longo caminho até ser considerada 100% em forma. Durante o dia, enquanto Flint trabalhava, conseguia se sentir relaxada o suficiente. Mas, quando chegava a hora de dormir, mal conseguia fechar os olhos. Temia outros pesadelos e não queria permitir o comportamento daquela primeira noite passada sob o teto de um estranho. Bastava pensar no incidente para o coração bater mais rápido no peito. Bastava pensar nele para o sangue ferver nas veias. Contudo, embora Flint tivesse lhe oferecido hospitalidade, não tinha dúvidas do quanto o incomodava. Ele se ressentia da sua presença e nunca deixava entrever os verdadeiros sentimentos escondidos atrás dos olhos verdes impenetráveis. Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, sentia-se atraída por aquele homem solitário e reservado. Stephanie se esforçou para afastar os pensamentos inquietantes, procurando se convencer de que não passava de uma hóspede temporária. Além do mais, não queria estragar a beleza deste dia com pensamentos sombrios. Ela terminou de se vestir e saiu do quarto. Por um breve instante, teve a impressão de que seus olhos lhe pregavam uma peça. A sala de estar havia sido limpa e arrumada. Com certeza, Flint andara ocupado. Puxa, por essa eu não esperava. Stephanie murmurou, caminhando na direção da cozinha, que, assim como a sala, estava impecável. Sorrindo, ela foi para a varanda, entregando-se ao prazer de sentir o calor do sol e aspirar o perfume das flores. Foi então que o viu cavalgando pelos campos, como uma figura saída de um filme. Homem e animal se moviam como um só, com uma graça quase que felina. Flint deve ter se sentido observado, porque imediatamente tomou a direção da varanda, acelerando o galope. Com o coração aos pulos, Stephanie se obrigou a manter as emoções sob controle, olhando-o apenas de maneira furtiva. Porém, não resistiu à curiosidade por muito tempo, e logo o aguardava se aproximar, fitando-o da cabeça aos pés. Aquele homem era perfeito e transpirava masculinidade por todos os poros. Stephanie tentou desviar o rumo dos pensamentos e a direção do olhar, mas não teve forças para conter o instinto, especialmente depois que Flint parou o cavalo bem na sua frente. Ofegante, com o corpo banhado de suor e a camisa grudada no tórax musculoso, ele era a própria imagem da virilidade. Sem que desse por si, ela se sentia reagindo ao magnetismo sensual e primitivo com a intensidade da fêmea diante do seu macho. Ah, Deus, como era possível experimentar sensações tão eróticas quando não sabia nem ao menos quem era ou de onde vinha? Como tinha coragem de desejar aquele homem? Mas ele era sexy demais e a deixava em fogo, a ponto de perder a cabeça. Ereto na cela, Flint permanecia em silêncio, passeando o olhar vagarosamente pelo corpo da mulher à sua frente,
dizendo sem palavras o que ambos pensavam e não tinham coragem de enfrentar. Num movimento elegante, ele desmontou e parou a poucos centímetros de Stephanie. Oi? Ela murmurou, vermelha como um pimentão. Oi? Silêncio. Você já terminou seu trabalho por hoje? Sim. Pensei em descansar um pouco e dar um pulo na casa do Ed. Ah, sim. Stephanie tentou não parecer desapontada diante da perspectiva de ficar sozinha durante o resto do dia. Você quer ir comigo? Stephanie gostou de Mary Liscombe à primeira vista e do marido dela também. Em atenção a Flint, o casal recebeu com carinho e consideração. Ansiosos para lhe mostrar os arredores, Ed e Mary fizeram questão de levá-la num passeio pelos jardins antes de entrarem em casa. O interior era ainda mais bonito do que lá fora. Stephanie pensou admirada. Salas com assoalhos de tábua corrida, tão brilhantes que pareciam espelhos. Escadarias de mármore e paredes brancas completavam um ambiente elegante onde se sobressaíam os vários arranjos de flores silvestres. Os Liscombe insistiram para que os dois ficassem para o almoço, e apesar de uma certa resistência de Flint, foi o que acabaram fazendo. Depois de uma deliciosa refeição, Mary e Stephanie sentaram-se na mesa da cozinha diante de uma segunda xícara de café, enquanto os homens discutiam negócios no escritório. Preciso admitir que Ed e eu ficamos chocados ao saber que Flint a tinha trazido para a fazenda. Mary sorriu, cheia de simpatia. Foi uma atitude tão surpreendente. A reação de vocês é compreensível. É que esse nosso amigo não costuma agir de maneira impetuosa. Na verdade, nunca soubemos que ele tenha se deixado levar pelos impulsos. Se você entende o que estou querendo dizer. Stephanie sorriu descontraída. Entendo, sim. Porém, quando penso naqueles dias, fico com a impressão de que Flint não teve outra alternativa. É mesmo? Quer dizer que ele não lhe contou que eu praticamente implorei para não ser deixada para trás? Apesar de falar com naturalidade, Stephanie se sentia embaraçada com a confissão. Mary riu com prazer. Preciso lhe dizer, querida, que o nosso amigo é um homem de poucas palavras. Concordo plenamente. E você quase nem o conhece. Flint é o tipo que não se permite receber favores a menos que possa retribuir a gentileza, o que prova a existência de um espírito amável sob aquele exterior frio. Você sabia que ele é piloto? Não, eu não sabia. Bem, isso também não vem ao caso. Mary continuou. O que estou querendo dizer é que Ed já ofereceu nosso avião a ele várias vezes. E pensa que Flint aceitou? Claro que não. Meu vizinho é tão teimoso e cabeça dura quanto uma mula. Mas eu tenho certeza de que você não mudaria nada na personalidade dele, não é? Embora falasse num tom brincalhão, a pergunta era séria. Ed e eu o amamos como se fosse um segundo filho. Então quer dizer que o conhecem bem. Ninguém conhece Flint profundamente, querida. Ele se recusa a abrir o íntimo, a partilhar a alma. Acho que é porque tem sofrido demais. Ele me disse que já foi casado. Embora soubesse estar ultrapassando um pouco os limites da boa educação, Stephanie não podia perder a oportunidade de obter certas respostas. Sim, ele foi, mas o casamento não durou muito. Enquanto ele estava no hospital, se recuperando de ferimentos sérios, a esposa entrou com o pedido de divórcio. Caramba, que coisa terrível! Foi exatamente o que eu pensei quando eu soube da história. É claro que ele não fala sobre o assunto. Assim, meu marido e eu também não fazemos perguntas. Só espero poder recompensá-lo algum dia por estar me ajudando nesse momento tão difícil. Ai, querida, deve ser horrível não se lembrar de quem somos. Mary murmurou, mudando o rumo da conversa. Stephanie bebericou o café, tentando engolir as lágrimas. Não ia perder o controle agora.
Eu me sinto como uma pessoa vagando sem rumo numa noite escura. Deve ser uma sensação muito dolorosa. É um verdadeiro milagre que você e Flint estejam vivos. Quando começo a sentir pena de mim mesma, penso na sorte dos outros passageiros. E então, quais são os seus planos? Eu não sei. Stephanie passou as mãos pelos longos cabelos num gesto de desânimo. Então está planejando ficar na fazenda do Flint indefinidamente? Não, é claro que não. Mary fitou-a com atenção, percebendo a angústia estampada no rosto de linhas suaves. Se você quiser passar algum tempo aqui, será muito bem-vinda. Essa casa é grande demais para meu marido e eu. Embora o convite de Mary a sensibilizasse, a ideia de deixar Flint a enchia de pânico. Podia até parecer loucura, mas não queria sair de perto de um homem que mal conhecia. Porém, essa era a verdade. Eu... Pense no assunto, querida. Não se acanhe em vir para cá, tá bom? Pronta para ir embora? As palavras de Flint pegaram-na de surpresa. Será que ele tinha escutado parte da conversa? No entanto, se ouvira o convite de Mary, nada deixara transparecer. Os olhos verdes continuavam impenetráveis. Aliás, como sempre. Continua. A gente se encontra na próxima parte. Continua comigo que essa história ainda tem muito para revelar.